Por que Deus nos prova? Se Ele conhece presente, passado e futuro, se Ele sabe se seremos aprovados ou não, né? Por que Deus nos prova? Na verdade, a aprovação, ela não é bem uma prova. Ela é sim uma forma de Deus nos afiar e nos preparar para a guerra. É como se fosse um treinamento. Isso é a aprovação. Nós podemos ver isso em Salmos 42. No livro de Salmos 42 fala da corça. É lindo esse salmo, né? Mas a essência desse salmo nos leva a ter um entendimento sobre a aprovação, as fases da aprovação, né? Então, vamos ler aqui, Salmos 42 e verso de número 3, diz assim: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim, onde está o seu Deus? Olha só, o salmista aqui, ele estava passando por uma provação, uma prova muito acirrada. Uma prova mesmo daquelas de, assim, ele não via saída. Então ele se queixa com Deus, né? As minhas lágrimas, Senhor. Isso nos mostra o quê? Que na provação nós passamos alguns sofrimentos. Olha só, a nossa alma, ela se abate em algumas provações, né? Então, na provação, nós passamos por isso. Mas por que passamos por isso, né? Faz parte do treinamento, né? Olha só, Salmos 42 e verso de número 5. Porque ele fala com a alma dele, né? É uma receita de como nós passarmos na provação e também vencermos, como o salmista venceu. Então ele conversa com a alma dele, ele fala assim: Por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Por que inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Então aqui o salmista traz uma receita de como vencer. É justamente pela esperança em Deus. Tenho vários estudos aqui nesse canal sobre esperança, sobre confiança. Se você puder, dê uma olhada nesses outros estudos também, que são complementos. Mas o segredo da vitória, o segredo de você vencer na aprovação e ser aprovado e ser treinado, né? Aprender o aprendizado que Deus está te ensinando na aprovação, você aprender rapidamente e sair rapidamente da prova, porque a gente vai ficar na prova até aprendermos, né? Depois que a gente aprende, aí Deus tira a gente da prova, que já aprendemos. Então, para você passar rapidamente por esse processo e sair rapidamente da prova, vai depender do seu aprendizado. Então, nós sabemos que a nossa alma se abate. Nós sabemos que também devemos conversar com a nossa alma, né? E falar para ela assim: tenha esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Então, o que vem depois da provação? Quando Deus te dá o escape, nós devemos louvá-lo. Uma festa de ação de graças, um culto de ação de graças, porque toda provação, ela acaba virando um lindo testemunho também, né? Então, não é somente você estar sendo afiado. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, né? Então, nós estamos sendo afiados para sermos treinados. Mas não é somente isso. Não é somente isso. Tem também quando você vence, chega no final, que você deve ter um testemunho, né?
e louvar a Deus. Então nós temos a esperança. A esperança, ela tem uma irmã negativa, ela tem uma irmã gêmea, que é o medo, né? Então, o que é a esperança? A esperança leva-nos a confiar, e a confiar gera paciência, e a paciência gera a fé, e a fé gera amor. Então, todo o caminho, todo o trajeto pela trilha da esperança nos leva ao amor. E a irmã gêmea da esperança, que é o medo? Quando a pessoa sente o medo, ao invés de confiança, ela vai sentir desconfiança. É o inverso. É como se fosse o espelho refletindo a imagem, né? Então, o que está aqui é real, o que está para lá é imaginário. Ou é o inverso, né? É o inverso. Então, o medo, ele gera desconfiança. A desconfiança vai gerar a impaciência. Lembra que a fé, a esperança gera confiança e a confiança gera paciência? O medo gera desconfiança e impaciência. A pessoa fica impaciente. E a impaciência gera o pessimismo ao invés de gerar a fé. Então a pessoa fica pessimista. Ela fica falando coisas negativas. E o poder da palavra, a fé é o poder, tem o poder da palavra, né? Quando você fala, você gera com a sua boca e aquilo acontece. Então, quando você começa a falar coisas negativas, o que está acontecendo? Você está gerando coisas negativas da mesma forma que você gera pela fé coisas positivas. Então, o medo é muito perigoso. Por quê? Porque o pessimismo, quando ele persiste em existir, ele se transforma em ódio. Então a pessoa primeiro ela vai sentir medo de alguém e depois esse medo vai se transformar em ódio. Ao inverso, né? Pela trilha da esperança, por exemplo, que a fé no lugar do pessimismo, né? A fé, ela vai gerar o amor. Então, são dois lados, né? É uma irmã gêmea. O irmão gêmeo da esperança é o medo. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação ao sentirmos medo. Por isso que a Bíblia nos ensina, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Nós devemos lançar sobre ele. E o que nós vencemos o medo? O medo gera também alguns problemas psicológicos, né? A pessoa, quando ela começa a sentir medo, ela tem a desconfiança. O que é a desconfiança? É você começar a suspeitar mal dos outros. Então a pessoa começa a suspeitar mal. Quer ver um exemplo disso? Uma esquizofrenia, né? A pessoa tem mania de perseguição, alguém está perseguindo ela, porque ela está com medo. Então a esquizofrenia, ela é gerada no medo. Ela é gerada no medo. Então a cura está na esperança, na confiança, na paciência, na fé e no amor. Então a cura para a esquizofrenia está vinculada a Deus, a você confiar em Deus. Essa é a cura. Então a pessoa tomou um caminho errado. Ela, em vez de esperar em Deus, ela teve medo. E através do medo ela gerou outros abismos, que a Bíblia fala que abismo chama abismos. Ela começou a ter desconfiança. A desconfiança gerou uma certa esquizofrenia, né? Aí o que acontece? Essa desconfiança, por causa da esquizofrenia, começou também a evoluir na mente da pessoa. Ela fica impaciente. E é nessa hora que a pessoa pode pecar. É nessa hora que ele pode, por exemplo, envenenar alguém ou matar alguém
Por quê? Porque ele está impaciente, porque ele está com medo e o medo gera o ódio. Então, olha só para vocês verem como isso tudo é perigoso. Então, como estar distante de Deus é perigoso. Porque quando você está com Deus, você confia em Deus. Então, tipo assim, a pessoa que tem mania de perseguição, né? Quando você confia em Deus, você fala assim: Senhor Jesus, aquela pessoa está me perseguindo. Mas olha só a diferença. Mas eu entrego nas tuas mãos, Senhor, e eu descanso. O que acontece? Você não vai pensar mais nisso. Você foi curado da esquizofrenia, certo? Então, a partir do momento que você colocou nas mãos de Deus, você foi curado. Então, essa pessoa, mesmo que ela esteja perseguindo ou não, se ela estiver perseguindo, vai ser pior para ela, porque daí Deus vai intervir, né? Deus vai entrar em cena, porque você colocou nas mãos de Deus. Mas, se a pessoa não estiver perseguindo, não estiver fazendo nada, foi coisa da sua cabeça. Você orou, Deus vai olhar e não é nada. Então, você está com sua mente guardada, entendeu? Já a pessoa que sente o medo, alguém foi lá, falou mal de alguém para aquela pessoa começou a sentir medo daquele fulano, né? O que aconteceu? Sempre que esse fulano chega perto, fala alguma coisa, vai ter a desconfiança. A pessoa já vai ficar desconfiada. Se ele fala alguma coisa, faz uma brincadeira da pessoa, pronto, caiu a casa. Ela não vai entender como uma brincadeira, ela vai entender como uma coisa real, porque ela já está ficando impaciente e já está gerando pessimismo. Irmãos, é muito sério isso. Mas isso também é a cura de muitas enfermidades psicológicas. O Senhor Jesus, Ele é a cura para a esquizofrenia, quando você confia em Deus. Então, na verdade, o que é a esquizofrenia? É você pegar o caminho do medo, ao invés de você pegar o caminho da esperança. É você não confiar em Deus, você quer resolver com os seus braços, com a força dos seus braços. Então você começa a gerar o medo e acaba gerando ódio. E olha, você acaba ficando com ódio da pessoa de verdade. Já tive experiências assim de pessoas que conviveram comigo em que eu percebi isso, que daí eu peguei todas essas informações, compilei nesse estudo que estou passando para vocês hoje, né? Mas antes eu observei a sociedade, as pessoas, e eu observei o caminho que eles traçam, e muitos pegam esse caminho errado do medo, gerando a desconfiança, gerando a impaciência, gerando o ódio. Então é muito perigoso. Mas quando nós temos Deus, quando nós cremos em Deus, você está livre de todo esse mal. Porque praga alguma chegará na sua tenda, não é assim que está escrito? Lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, não é assim também? Então, quando você começa a fazer isso, quando você tem fé que nenhuma praga vai chegar na sua tenda, quando você tem fé que Deus vai ouvir suas orações, você vai lançar sobre ele: Senhor, está aqui. É isso que eu penso, é isso que está acontecendo. Então você depositou nos pés do Senhor Jesus. Ele vai analisar. E ele é um justo juiz, viu? Nós não devemos julgar ninguém, não devemos condenar ninguém, sem termos a certeza de que Deus fez. Então, a partir do momento que você coloca nas mãos do justo juiz, ele vai tomar as medidas necessárias e vai julgar. O papel dele é julgar, não o nosso. Então, quando a pessoa tem esperança, ela confia, ela tem paciência, ela tem fé e ela ama o próximo. É o que a Bíblia ensina. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, uma difamação, por exemplo, é uma falta de amor. Ela nem sabe se aquilo é verdade. Às vezes foi um mal entendido que aconteceu lá atrás. Um mal entendido que virou uma calúnia. Essa calúnia vieram os abutres, né? Porque a Bíblia fala isso. Aonde tem esses problemas, a coruja, está lá em Isaías. A coruja vem, bota seus ovos e ali ajunta os abutres.
né? Então, o que acontece? Juntou esses abutres, essas pessoas caluniadoras, difamadoras, que vão espalhar mais ainda isso, o que vai acontecer? Mais coisas vão surgir, mas não que tenham acontecido. Tudo fruto da imaginação gerada pelo medo, pela impaciência, pelo pessimismo e pelo ódio. Então, irmãos, é muito perigoso isso. É muito perigoso. Por isso nós colocamos nas mãos de Deus, né? Porque Deus é o único que pode nos justificar, nos livrar de todo esse mal. Quando nós passamos pela prova, nós também nos aproximamos de Deus. Então, além de aprendermos a esperança, a confiança, a paciência, a fé e o amor, além disso, nós também nos aproximamos de Deus. É o que está escrito aqui em Salmos, de número 42, versos 1 e 2. Na prova nós ficamos sensíveis à voz de Deus. Diz assim, como a corça suspira pelos ribeiros de águas, assim também a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então o que está falando aqui? É lindo esse versículo, né? A corça, ela é um animalzinho que ela só bebe a água na fonte, na nascente da água. É só ali que ela bebe água. Ela não bebe água em outros lugares. Então, quando ela tem sede, ela fareja, ela começa a farejar. E ela sabe pelo seu faro aonde está a nascente do rio. Então, ela finca uma carreira e ela só para quando chega na nascente. Ela sai correndo. Então, é o que está falando aqui no livro de Salmos. Como a corça suspira pelos ribeiros de águas, ela fareja a nascente de água. Assim também a minha alma suspira por ti. Olha que lindo, irmãos. Na prova, nós nos aproximamos de Deus de tal forma que nós começamos a sentir o cheiro das águas. Então você começa a sentir o cheiro, aquele aroma, esse perfume. A Bíblia fala que a água... a Bíblia fala não, Os homens dizem, né, que a água não tem cheiro, não tem cor, mas a corça, ela sente o cheiro das águas, da nascente das águas. Então nós somos como a corça e nós aprendemos isso na prova. Não tem outra forma de aprendermos a nos aproximarmos de Deus se não estivermos passando na prova. Então a prova nos proporciona essa intimidade com Deus. É só a partir da prova. Sentir o cheiro das águas. Então a prova nos permite isso. Nós podemos sentir o cheiro das águas e sairmos como a corça até a nascente, até a fonte de água. E Jesus disse assim: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque dentro de si se fará um rio, uma fonte de águas vivas que salta para a vida eterna. Olha que lindo, que maravilhoso é esse versículo. Então tudo se conecta, né? Então, no socorro do seu semblante, é justamente na prova que a gente vê isso também. Quando Deus chega e nos socorre. Então, na prova, nós temos que desenvolver o amor, temos que desenvolver o faro, né? Para farejar, para cheirar, para sentir a presença de Deus. Então, quando você sente a presença de Deus, você tem que ser como a corça. Você não pode extinguir o Espírito Santo. Eu comecei a sentir, não, eu vou pensar em outra coisa, Não. Se você está sentindo a presença de Deus, ajoelha, chora, começa a louvar a Deus. Você vai ver que isso vai fluir muito mais. Não extingais o Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia fala, nos ensina, né? Por quê? Porque na prova que você vai ter esse contato com Deus. Na prova você vai ter esse faro que você vai poder sentir e automaticamente
sentir mais perto a presença de Deus. E também, quando nós fazemos isso, Deus vem e nos socorre. E Ele nos socorre com o seu semblante. É quando chega o fim do ciclo. Isso está em Salmos 42 e verso de número 5. Então, a prova ela vem em forma de ciclos. Ela tem ciclos. Por quê? Porque se você não conseguir aprender o que você precisa aprender nessa prova, é um ciclo que vai voltar, vai estar retornando e você vai estar fazendo tudo de novo. Então, por isso que as provas são ciclos. Quando você é aprovado, você pula. Aí você cai em outra prova, né? E aí você vai ter um novo aprendizado, mas não aquele você já aprendeu. Então, é no fim do ciclo que Deus ele sai à nossa frente e vai para frente dos nossos inimigos. Ou seja, no fim do ciclo, você começa a não sentir a presença de Deus. Você ora, parece que o céu está de bronze. Então isso aí é um indício de que está chegando o fim do ciclo. Persevera. Se chegou nesse ponto, é porque está no final a sua prova. Então só perseverar, né? E o que acontece quando Deus vai para a frente dos inimigos, né? Lá no Egito, né? As carruagens do faraó tentando alcançar o povo, Deus sai. A coluna de fogo que estava ali, ela sai da frente do povo, contorna e vai para trás do povo. E lá atrás do povo forma uma coluna de fogo. Então Deus começa a atrapalhar os inimigos. Nada começa a dar certo mais na vida deles. Tudo que eles fazem dá errado, porque agora eles estão no território de Deus. Quando nós estamos no território do inimigo, é difícil para nós a caminhada. Estamos no território do inimigo. Assim também o inimigo fica no território de Deus, porque daí as coisas começam a dar errado para eles. É o atraso que Deus proporciona para dar livramento ao seu povo, para mostrar o seu semblante ao seu povo, né? O seu semblante seria a sua salvação. Então, esse atraso no território dos inimigos, o carro quebra, as coisas dão errado, perde dinheiro, tudo acontece, né? Por quê? Porque eles estão agora, Deus saiu da frente do povo e foi para a frente dos inimigos, então começa a atrasá-los. Então as coisas acontecem para os atrasar, né? E outra coisa, né? Depois que o povo passou pelo Mar Vermelho, os inimigos foram atrás, o que aconteceu? O Mar Vermelho se fechou. O povo olhou, estava tudo morto, né? Não tinha sobrado nenhum. Assim também na nossa vida, às vezes, Deus age tão expressivamente que você olha para trás, você não vê mais nenhum inimigo. Foram todos desbaratinados, foram todos espalhados para longe de nós, né? E assim eles param de nos perseguir, né? Ó, Salmos 42 e verso 9. Eu direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Nesta fase, irmãos, quando vai chegando o fim do ciclo, né? Quando vai chegando o fim do ciclo. Olha só, ele segue pranteando, ele chora, ele ora, parece que Deus não está ouvindo. O silêncio de Deus é porque Deus está trabalhando. Então, é no final do ciclo que Deus sai, você vai sentir o silêncio de Deus, e aí Deus vai partir para a guerra, para cima dos inimigos. Amém? Então, nessa hora, devemos manter a fé, sim, Deus está agindo. Deus está agindo, né? E vamos orar até o mar se abrir. Ó, Salmos 42 e verso número 10. Até o mar se abrir. O inimigo pode zombar, mas não importa. Deixa ele zombar, deixa ele falar, deixa ele inventar coisas. Vai chegar uma hora, ó, Deus poda. Deus poda. Ó. E não é com força do nosso braço, a vitória vem de Deus. Amém?
Não é com a força do nosso braço, a vitória vem de Deus. Salmos 44, verso 3, voltando lá em cima, ó. Porque eles não conseguiram a posse da terra por sua própria espada. Irmãos, é lindo esse estudo que Deus me mostrou para nós estarmos aprendendo hoje, né? É maravilhoso, maravilhoso. Ó, verso 4. Salmos 44, verso 4. Vamos ler 4, 5, 6 ao 7, tá bom? Diz assim, ó. Tu és o meu rei, ó Deus. Comanda livramento a Jacó. Através de ti, empurraremos para baixo os nossos inimigos. Através do teu nome, pisaremos nos que se levantaram contra nós. Verso 6, ó. Porque eu não confiarei no meu arco, nem na minha espada, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste de nossos inimigos e envergonhaste aqueles que nos odiavam. É Deus que faz, certo? É Deus que nos justifica, é Deus que peleja por nós, é Deus que faz. Então tira a sua mão, não coloca a sua mão. Porque quando você coloca a sua mão, você impede o agir de Deus, porque daí Deus tira a mão dele. Então deixa acontecer. Tira a sua mão, só fica orando em espírito. A fase que você ora, parece que Deus não ouve, é o fim do ciclo já. Então continua orando, que Deus está ouvindo sim, viu? Esse é o segredo que está aqui em Salmos 42, né? Deus está ouvindo sim. Olha aqui no verso de número 16. Salmos 44, 16 e 17. Pela voz daquele que insulta e blasfema, por causa do inimigo e vingador. Tudo isso nos sobreveio, contudo, não nós temos esquecidos de ti, e nem lidamos falsamente ao teu pacto. Então isso daqui, irmãos, é fundamental. Lidar falsamente ao teu pacto. Às vezes a luta vem, a pessoa começa a desistir, né, das coisas de Deus. E alguns votos a pessoa esquece de cumprir. Cumpra os seus votos. É o que está falando aqui, ó. Não lide falsamente com o teu pacto. Cumpra os teus votos. Amém? Então é isso, amados. Essa palavra que eu gostaria de deixar hoje para os nossos corações alimentarmos, né? Para nos alimentarmos. Por quê? Porque nós precisamos entender isso para podermos vencer essas guerras, essas batalhas do dia a dia, né? O inimigo se levanta. Nós não lutamos nem contra a carne nem contra o sangue, mas são contra as potestades, contra esses demônios, né, que se levantam. Muitas vezes esses demônios não conseguem nos derrubar, então eles inventam calúnias, criam situações para que pareça verdade e tentam nos atingir de qualquer jeito, né? Mas Deus se levanta a nossa defesa, né? Nós temos em quem confiar. Então você não precisa ter medo disso tudo que acontece. Você tem que ter esperança. Só recapitulando, né? Para você poder gerar confiança em Deus, depositar nele toda a sua ansiedade. Isso vai gerar paciência, porque você vai saber esperar o momento certo. E isso vai gerar fé em ti. E a fé estando gerada, vai gerar o amor. Amados, esse estudo é lindo. Veio direto do trono de Deus para nossas almas alimentar. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você receber as notificações dos próximos estudos que serão postados. E também ajuda a divulgar esse canal para que essa palavra
esse estudo, esse conhecimento chegue até outras pessoas e outras pessoas também possam ser ajudadas pela palavra de Deus. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus, para sempre. Amém.